Boa noite, amados irmãos. Eu quero falar de algumas práticas bíblicas para cristãos congregados para adoração e ministério. Aprendi que, além de estar congregado para o nome do Senhor Jesus Cristo, aprendemos também no Novo Testamento que a igreja no princípio se reunia para 4 objetivos principais. Lá vemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Está em Atos 2:42. Estas são as práticas, são as mesmas razões pelas quais a igreja hoje deveria se reunir. Podemos chamá-las de 4 âncoras da vida em assembleia. Primeiramente, a igreja no princípio se reunia para o aprendizado da doutrina dos apóstolos. Também precisamos de reuniões específicas para o aprendizado da verdade das Escrituras. Porém, muitos cristãos não dão a devida importância à doutrina. Para muitos, parece que, contanto que estejamos juntos e tenhamos amor pelo Senhor, o que cada um o professa em termos de doutrina, não é muito importante. O ensino bíblico nas denominações geralmente reflete uma atitude assim. O foco da maioria dos sermões costuma ficar em algum detalhe prático da vida cristã. A consequência disso é que as pessoas não se firmam na verdade. Muitos cristãos amados passam a vida inteira levados em roda por todo o vento de doutrina que vem a cruzar seu caminho. Efésios 4:14 é muito claro quando ele fala isso. Como acontecia com a igreja no princípio, precisamos de reuniões que sejam lideradas pelo Espírito, nas quais 2 ou 3 possam se dirigir aos santos com uma palavra de exortação ou com a apresentação da verdade. Paulo disse, e foi bem claro quando ele disse: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 29-32. Além disso, a leitura bíblica, quando a Bíblia é lida e os irmãos têm a oportunidade de discorrer sobre uma passagem para a edificação da Assembleia, também é uma forma viável de se comunicar a verdade aos santos. Esta era a prática dos irmãos no princípio da igreja, quando se reuniam para a leitura das Escrituras. A exortação de Paulo a Timóteo foi: persiste em ler. Literalmente, persiste nas leituras.
da qual Paulo falava, não era o estudo pessoal da Bíblia, mas a leitura pública das Escrituras a outros. O fato de exortação e ensino estarem associados à leitura das Escrituras, naturalmente sugere que existia a oportunidade para aqueles que, como Timóteo, estavam capacitados a comentar as passagens lidas para a edificação dos demais. Estes são elementos básicos de uma reunião de leitura e a maneira que Deus determinou para os cristãos permanecerem fundamentados na verdade. No princípio, a igreja também se reunia para a comunhão cristã. Muitos cristãos enxergam a comunhão como nada além de se encontrarem com outros cristãos para recreação e atividades esportivas. Não há nada de errado com a recreação, mas a comunhão cristã é a comunhão nas coisas cristãs. Trata-se de comunhão nas coisas divinas que temos em comum com todos os membros do corpo de Cristo. No princípio da igreja, não há dúvida de que isso ocorria quando eles estavam juntos para o aprendizado da doutrina dos apóstolos. Pois no próprio versículo, este aprendizado está intimamente conectado à comunhão. Todavia, não deveríamos limitar a comunhão com outros crentes apenas quando estamos reunidos para o aprendizado da verdade. Precisamos também visitar uns aos outros. Isso é viver em comunhão. Além destas atividades, a igreja no princípio também se reunia para o partir do pão. Depois que a igreja foi estabelecida, a cada primeiro dia da semana, o dia do Senhor, eles se reuniam para partir o pão. Atos 20, versículo 7, nos explica. Este é um privilégio do qual nós também, que praticamos a palavra e a ordem de Deus, também desfrutamos, já que o Senhor pediu: fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Todavia, esta é mais uma prática que aparentemente não é muito importante para os cristãos hoje, já que a maioria dos grupos cristãos celebra a ceia do Senhor uma vez por mês ou a cada 3 meses. A maneira como ela é celebrada também chega a ter apenas uma vaga semelhança com o que encontramos nas Escrituras. Mesmo quando é celebrada, a ceia costuma durar poucos minutos e é encaixada no culto da igreja. Ela costuma também ser celebrada entre crentes e incrédulos, todos misturados. Na maioria das denominações eles fazem isso. Embora o Senhor, ao instituir a ceia, indicou que apenas os verdadeiros crentes deveriam partir o pão em sua memória. João 13, 30 é bem claro quando diz isso. Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, 23 a 26. Ele deseja que aqueles que ele redimiu
separem um tempo para se ocupar com sua pessoa, para apreciarem o imenso custo que teve a sua redenção. Não gostaríamos de ser dogmáticos a respeito, mas tudo indica que quando o Senhor instituiu a ceia, foi um momento separado especificamente para aquele objetivo. Lucas 22:14. Podem conferir. Finalmente, eles se reúnem regularmente para as orações. No idioma original, a expressão as orações indica que eles separavam ocasiões especiais para estarem junto com este objetivo. Portanto, a igreja no princípio promovia reuniões de orações. Quando podia expressar publicamente sua dependência do Senhor quanto às suas necessidades. Mais uma vez, isso é algo que infelizmente hoje faz falta na igreja. Muitos grupos de cristãos promovem apenas cultos dominicais, uma reunião de oração no meio da semana. É uma prática que desapareceu em muitos lugares. E aqueles que mantêm reuniões de oração geralmente não contam com uma grande frequência. Isto tão somente prova que os cristãos atualmente não consideram as reuniões de orações importantes. Todavia, o Senhor gostaria que o seu povo se reunisse regularmente para as orações. Estes são os principais tipos de reuniões que ocupavam a igreja no princípio, quando esta estava reunida, e são as mesmas que precisamos ter hoje. Elas são essenciais para a saúde espiritual da Assembleia. E é por esta razão que Deus deixou um registro delas para nós em sua palavra. A doutrina dos apóstolos forma nossa comunhão. O partir do pão expressa esta comunhão, e as orações a mantêm. Estas 4 coisas têm sido chamadas de 4 âncoras da vida em Assembleia. Existe outro tipo de reunião da Assembleia que é indicada nas Escrituras, a reunião para a disciplina, mas ela tem um caráter diferente. 1 Coríntios 5, 4 e 5. Tendo essas 4 coisas básicas em mente, voltamos a perguntar: acaso precisamos de algum acessório extra dentre os muitos encontrados hoje na cristandade para colocar em prática estas coisas tão simples? Não. A igreja no princípio não precisava de acessórios, e tampouco nós precisamos deles. Então, por que não voltar simplesmente ao puro e simples cristianismo que encontramos na Bíblia, a fim de descobrirmos a bênção que é procedermos assim? Consequências práticas de se abandonar as 4 âncoras. Existem consequências ao se abandonar esses preceitos, essas âncoras. Quando deixamos de lado qualquer uma dessas âncoras, sentimos sérias consequências práticas em nossa vida. O exemplo disso está em Atos 27, 40 e 41.
quando os marinheiros se livraram das 4 âncoras, Atos 27, 29, acabaram logo atingindo as rochas e naufragaram. Assim como aconteceu com aqueles marinheiros, alguns cristãos acham que podem se livrar dessas 4 importantes práticas e que não haverá consequências, porém, cedo ou tarde, acabam perigosamente à deriva espiritual e naufragam. 1 Timóteo 1,19. Sem reuniões especificamente designadas para essas próprias, não, para esses propósitos, ficamos à deriva, como um barco à deriva, em uma ou outra área de nossa vida cristã. Uma boa pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: quantas dessas âncoras conservo em minha vida? Meus irmãos, esta palavra de hoje é para meditação de todos que fazem parte dessas denominações cristãs, da igreja, que considera a igreja um edifício, um prédio, e não a reunião dos santos. Existe consequência. Sem a doutrina dos apóstolos, não permaneceremos confirmados na presente verdade. 2 Pedro 1,12. Consequentemente, seremos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. Alguns cristãos pensam que doutrina é algo que deve ser deixado a cargo do pastor de sua igreja. Porém, as Escrituras dizem que a verdade foi entregue por intermédio dos apóstolos aos santos. Todos eles, não apenas um grupo especificamente qualificado entre os santos. Judas 3 é bem claro. Ela não foi entregue aos apóstolos, mas por intermédio dos apóstolos aos santos. Os apóstolos não eram os destinatários finais da verdade. Eles eram apenas os canais através dos quais ela chegaria até nós. E eu dou graças a Deus que ela chegou. A doutrina cristã, portanto, é algo que todo cristão deve conhecer, desfrutar e andar nela. J.M. Darby disse que nenhum cristão conhece seu verdadeiro lugar sem ela. Portanto, devemos prestar atenção à doutrina, pois existe uma salvação prática conectada a ela. Conectada a ela. Ficou bem claro isso aí, né? Não podemos viver bem sem a doutrina dos apóstolos. Se ficarmos sem comunhão com outros cristãos nas coisas divinas, não seremos corrigidos e ajustados em nossos pensamentos acerca da doutrina e de qualquer falta e peculiaridade de nossa vida pessoal. Isto é resolvido quando estamos com outros cristãos. Além do mais,
Se não andarmos em uma comunhão prática com nossos irmãos, ficaremos sujeitos a interpretações errôneas, as quais com frequência nos levam a equívocos e contendas. Filipenses 2, 2 e 3 é bem claro. Sem o partir do pão, nosso coração pode esfriar. A ceia do Senhor é uma ocasião quando recordamos o Senhor em sua morte, quando relembramos o seu amor por nós, que o levou a sofrer na cruz em nosso lugar. A meditação nesse amor eleva nosso coração a Ele em verdadeira adoração. 2 Coríntios 5,14. E finalizando, meus amados irmãos, sem a oração, nossa vida se torna independente dele, que é nossa cabeça. Começamos a escolher nosso próprio caminho de vida, sem depender da cabeça. Colossenses 2,19. Sem a dependência do Senhor, certamente acabamos dando passos que nos levarão para fora da senda cristã. Se praticarmos o cristianismo simples do mundo como é encontrado na Bíblia, descobriremos que existem poucas coisas tangíveis em toda a nova ordem da adoração cristã. Por isso, meus amados irmãos, eu trouxe essa porção da palavra que é a verdade que conduz à vida eterna. Creio que muitos irmãos de muitas denominações possam querer até pensar diferente, mas a verdade é esta. E olhem que eu vou repetir: é a verdade que conduz à vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em o nome de Jesus.